Você já fez uma promessa que mudou completamente o rumo da sua vida? Daquelas que nascem no desespero, com os olhos cheios d'água, o coração apertado e a alma implorando por um milagre? Eu fiz. E foi uma daquelas promessas que a gente não esquece jamais. Não porque foi grandiosa, mas porque foi sincera, verdadeira, feita ali, no chão da minha fé, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com os joelhos no chão e a voz embargada pela dor. Eu não vou te dizer agora qual foi o motivo. Isso eu vou deixar para daqui a pouco. Mas o que eu posso te adiantar é que não foi uma promessa qualquer. Foi uma entrega. E eu sei que quem já passou por momentos assim, quem já se sentiu pequeno diante de um problema grande demais, vai entender cada palavra que eu tô dizendo. Porque quando a vida aperta, quando a estrada parece longa demais e a gente não enxerga a saída, tem uma força dentro do coração que grita: faz uma promessa, se agarra em Deus, pede a intercessão de Maria, confia. E foi isso que eu fiz. Prometi a Nossa Senhora Aparecida que, se ela intercedesse por mim, se aquele milagre realmente acontecesse, eu iria até a casa dela, lá na Basílica, com meu caminhão, meu suor e meu coração agradecido. E olha, talvez você pense que o mais marcante dessa história foi o que aconteceu depois da promessa. Mas não foi. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. Porque o verdadeiro milagre não esperou eu chegar em Aparecida. Ele começou na estrada. Foi ali, entre curvas, postos de gasolina e madrugadas silenciosas, que eu comecei a perceber algo diferente. Sinais, presenças, livramentos que não tinham explicação lógica. Situações que mudaram no último segundo, como se uma mão invisível tivesse me puxado para longe do perigo. E uma certeza começou a crescer dentro de mim: Nossa Senhora não estava me esperando no destino. Ela estava caminhando comigo. Você já passou por isso? De sentir que algo te protegeu, mesmo quando você achava que estava sozinho? De olhar para trás e perceber que teve uma mão ali, uma luz te guiando, mesmo no meio da escuridão? Fica comigo até o final, porque essa história não é só minha. Ela pode ser a sua também. Nessa viagem de fé, o caminhão virou altar, a estrada virou oração, e cada quilômetro percorrido foi um lembrete silencioso de que a promessa que eu fiz tinha sido ouvida. Só que a forma como tudo aconteceu foi muito além do que eu poderia imaginar. E foi ali, entre poeira e oração, que eu entendi: a presença de Nossa Senhora não está só na imagem da Basílica. Ela se revela nos detalhes da estrada, nas pessoas que cruzam o nosso caminho, nos pequenos milagres que passam despercebidos quando a gente tá com pressa demais para reparar. Mas antes de chegar no ponto mais marcante dessa jornada, tem algo que eu preciso te contar. Algo que aconteceu bem no começo da viagem e que, até hoje, me faz arrepiar toda vez que lembro. É sobre isso que a gente vai falar agora. Algo que aconteceu bem no começo da viagem e que, até hoje, me faz arrepiar toda vez que lembro. Foi logo depois de pegar a estrada, ainda com o céu escuro, quando o sol nem tinha dado sinal de vida no horizonte. Eu tava ali, só eu e Deus dentro da boleia, quando o rádio do caminhão, desligado, começou a chiar. Do nada, começou a tocar uma música que eu conhecia desde pequeno. Era um hino mariano. E não era qualquer hino. Era aquele que minha mãe cantava toda vez que a gente passava por um momento difícil lá em casa. Na hora, meu coração disparou. A lágrima desceu sem nem pedir licença. Eu senti como se Nossa Senhora estivesse me dizendo: tô aqui, tô com você. E, olha, não sei explicar como isso aconteceu. Mas eu também não precisava de explicação. Eu só precisava sentir. E senti. Essas coisas, esses sinais, eles vêm do céu, mas às vezes passam tão rápido que se a gente não estiver com o coração aberto, a gente deixa passar. Por isso, se esse assunto faz sentido para você, se em algum momento da sua vida você também sentiu a presença de Nossa Senhora te protegendo no caminho, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou. Me conta a sua história. Me fala se você também já viveu um livramento que não tem explicação, ou uma promessa que te mudou por dentro. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas com esse tipo de mensagem. Quando você curte esse vídeo ou se inscreve no canal, você está ajudando a espalhar fé, esperança e testemunhos que tocam a alma. E, acredite, tem muita gente precisando ouvir histórias assim. Histórias verdadeiras. Histórias de estrada e de fé. Então, se você quer continuar acompanhando esses relatos que vêm do coração, se inscreve aqui. Vem caminhar junto comigo nessa jornada.
Porque a estrada da fé é mais leve quando a gente anda acompanhado. E falando em companhia, você não vai acreditar no que aconteceu algumas horas depois daquele momento no rádio. Foi aí que eu percebi, com todas as forças, que Nossa Senhora não estava me esperando no destino. Ela já tinha assumido o banco do passageiro. Depois daquele hino no rádio, eu continuei a viagem com o coração acelerado. A estrada parecia a mesma, mas algo dentro de mim tinha mudado. Cada curva, cada subida pesada com o caminhão carregado, tinha agora um outro peso, não o do frete, mas o da promessa que pulsava em mim a cada quilômetro. Eu já tinha passado por muitos lugares nesse Brasilzão, mas naquela madrugada tudo parecia diferente. Era como se a estrada tivesse sido desenhada especialmente para mim naquele dia. Mas foi quando o telefone tocou que o mundo parou. Era minha esposa, e só de ouvir a voz dela eu soube que alguma coisa estava fora do normal. Ela chorava, mas não era choro de tristeza. Era um choro aliviado, daqueles que a gente não consegue controlar quando a angústia vai embora. Nosso filho, aquele mesmo que os médicos tinham dito que não resistiria ao tratamento, tinha acordado, falado, e os exames mostravam que o quadro dele tinha simplesmente revertido. Do nada. Sem explicação. Os médicos ficaram sem palavras. Eu fiquei sem chão. Eu encostei o caminhão no acostamento e chorei feito criança. Um choro silencioso, que vinha de dentro da alma. Porque naquele instante eu soube, não era sorte. Era ela. Era Nossa Senhora intercedendo, cuidando da minha casa enquanto eu estava a centenas de quilômetros de distância. Aquela era a graça que eu tinha pedido. Mas o mais bonito é que ela não esperou eu cumprir a promessa para agir. Ela atendeu meu pedido antes mesmo de eu chegar. E foi ali, naquela beira de estrada empoeirada, com o sol começando a nascer lá longe no horizonte, que eu percebi o tamanho da misericórdia de Deus. Às vezes a gente acha que precisa fazer algo grandioso para ser digno de um milagre. Mas não. Ele acontece quando o coração se entrega de verdade, mesmo que a gente não tenha mais nada para oferecer além da nossa fé cansada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque foi a partir daquele momento que eu comecei a enxergar a estrada com outros olhos. Coisas que antes passavam despercebidas começaram a me tocar. Pequenos gestos, encontros inesperados, até mesmo os problemas, tudo passou a ter outro significado. Como se existisse uma verdade oculta por trás da rotina, algo sagrado escondido nos bastidores do dia a dia. E é sobre isso que eu quero continuar te contando agora, porque a jornada estava só começando, e o que aconteceu depois me mostrou que o milagre não tinha sido apenas aquele, era uma sequência de revelações, uma transformação que me atingia por inteiro. Comenta aí, asterisco, tô nessa jornada também asterisco. Depois daquele telefonema, com a notícia que meu filho estava bem, contra todas as expectativas, eu senti que algo dentro de mim havia sido realinhado. Era como se meu coração tivesse voltado pro lugar certo. A promessa que eu tinha feito não era mais só um compromisso de fé. Era um chamado. Eu precisava ir até Aparecida, não para pagar uma dívida, mas para reconhecer, com cada passo da jornada, que eu tinha sido tocado por algo maior. E não importava a distância, o tempo, o cansaço. Eu só sabia que precisava ir. A decisão não veio acompanhada de um plano perfeito, nem de muito planejamento. Foi num fim de tarde, sentado na beira da cama, olhando para uma imagem pequena de Nossa Senhora que ficava na estante da sala. Ali mesmo, eu disse em voz baixa: "Eu vou, mãe. Não sei como, mas eu vou." E naquele instante, eu senti uma paz que fazia tempo que não sentia. Como se ela tivesse ouvido, aceitado e me dado um leve aceno, dizendo: "Vem, que eu vou contigo." A preparação foi simples, como tudo que vem do coração. Separei a rota que mais fazia sentido, ajeitei o caminhão com carinho, como quem arruma uma casa antes de receber visita. Ajeitei a carga, revisei cada detalhe técnico, mas no fundo, o que eu mais revisava era meu interior. Era como se aquela viagem fosse mais do que geografia e quilômetros. Era um acerto de alma. Aquele trecho da estrada, que eu já conhecia bem, parecia outro agora. E eu não estava sozinho. A cada parada que eu fazia, em cada posto, cada cidade pequena que cruzava, eu sentia uma mistura de ansiedade e gratidão. Meu pensamento ficava rodando em silêncio. Será que vou conseguir mesmo chegar até lá? Será que Nossa Senhora vai me mostrar algo no caminho? E o mais curioso é que eu não tinha uma resposta exata. Mas a mentalidade já tinha mudado.
Eu não era mais só um caminhoneiro a caminho de cumprir uma promessa. Eu estava em uma jornada de transformação. Aliás, essa palavra, jornada, nunca fez tanto sentido como naquele momento. Porque não era sobre o destino. Era sobre o que a estrada ia revelar no caminho. E eu fui percebendo que essa viagem era um espelho da vida, cheia de curvas, de subidas pesadas, de momentos de silêncio, mas também de descobertas escondidas nos bastidores do cotidiano. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque foi no meio dessa estrada, aparentemente comum, que os sinais começaram a surgir. Pequenos detalhes, encontros improváveis, mensagens que pareciam recados vindos direto do céu. E foi aí que eu entendi. Quando a gente parte com fé verdadeira, o caminho inteiro se torna um altar. Comenta aí, asterisco, isso faz sentido pra mim, asterisco. A estrada mal tinha começado a se esticar à minha frente quando o inesperado aconteceu. Eu já tinha rodado uns poucos quilômetros, ainda com o céu acinzentado, aquele silêncio típico de madrugada cortando tudo. Sem pressa, só com o motor e os pensamentos fazendo barulho. E foi aí que o rádio, que até então estava desligado, completamente desligado, começou a chiar. Eu nem encostei. Não mexi em botão nenhum. Do nada, ele ganhou vida. E não era qualquer música que começou a tocar. Era um hino antigo, que minha mãe cantava quando eu era criança, sempre que a gente passava por tempos difíceis. Aquele canto mariano, suave e forte ao mesmo tempo, invadiu a cabine como um abraço. Na hora, um arrepio percorreu meu corpo. Não era só lembrança, era mais. Como se fosse um recado vindo de um lugar que não se vê com os olhos. Eu desliguei e liguei o rádio de novo, tentando entender, mas nada fazia sentido. E, no fundo, eu sabia, não era para entender. Era para sentir. Ali eu já senti, essa viagem ia ser diferente. Segui viagem com o peito apertado e o coração em alerta. Já não era só uma promessa que me movia, era algo maior. Parei num posto mais à frente, só para tomar um café e esticar as pernas. Foi quando um senhor, desses caminhoneiros mais velhos, puxou o papo comigo. Eu nunca tinha visto ele antes, mas era como se ele me conhecesse. E, entre uma palavra e outra, ele soltou uma frase que me travou por dentro. Tem viagens que não são só para levar carga. São para levar o coração de volta pro lugar certo. Eu gelei. Porque ninguém ali sabia da minha promessa, do meu motivo, do que estava em jogo naquela estrada. Como é que aquele homem podia ter dito exatamente o que eu precisava ouvir? Ele falou com uma calma, com uma certeza, que parecia que já sabia da minha história. Quando eu me virei para agradecer, ele já não estava mais lá. Sumiu. E ninguém no posto tinha visto ele entrar ou sair. A partir dali, tudo começou a ganhar um novo tom. Cada detalhe da estrada parecia esconder um significado. E a minha mentalidade começou a mudar. O que antes era uma simples rota virou uma trilha de revelações. Eu percebia que havia algo nos bastidores dessa viagem que não era visível, mas era tão real quanto o asfalto debaixo dos pneus. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque as surpresas estavam só começando. O que veio depois me mostrou que, quando a gente entrega de verdade, o céu encontra 1000 jeitos de responder, mesmo que a gente nem perceba de imediato. Comenta aí, asterisco, isso faz sentido pra mim, asterisco. Foi já no terceiro dia de viagem que o susto veio de verdade. Eu estava atravessando um trecho conhecido pela curva fechada, bem no meio de uma serra. Conheço aquela estrada como a palma da mão, mas mesmo assim, naquela hora, alguma coisa estava fora do lugar. Chovia fino, e a pista parecia mais escorregadia do que o normal. Meu pensamento estava longe, entre oração e lembrança, quando, de repente, senti o pedal do freio ficar mole. Não respondeu. Simplesmente, não respondeu. O caminhão começou a ganhar velocidade. Era como se tudo tivesse ficado em silêncio por um instante. Só o barulho do motor e o meu coração batendo no peito com uma força que fazia eco nos ouvidos. Não tinha acostamento, não tinha como parar. E, pior, lá na frente, mais 2 caminhões vinham em sentido contrário. Tudo apontava para uma tragédia. Tudo. Mas foi aí que algo totalmente fora do esperado aconteceu. O caminhão, sozinho, desviou milimetricamente para a faixa de segurança que até então eu nem tinha notado que existia ali. Uma faixa estreita, pouco usada, com uma saída de emergência improvisada. Eu nem sabia que ela existia. E mais,
Foi como se alguém tivesse segurado o volante junto comigo. Eu mal tive tempo de pensar. Quando vi, já estava parado. Inteiro. Sem um arranhão. Sabe quando a lógica diz que não tinha como dar certo? Foi exatamente isso. Na lógica, era para dar errado. Mas alguém estava dirigindo comigo. Não sei te explicar o que senti. Era como se tivesse uma presença ali, do meu lado. Invisível, mas inquestionável. Uma força que tomou conta da situação quando minhas mãos já não davam conta de nada. Depois que tudo passou, eu desci do caminhão tremendo. E o mais estranho foi que, bem na beira daquela saída de emergência, havia uma pequena imagem de Nossa Senhora colada num pedaço de madeira. Desgastada pelo tempo, mas ainda ali. Ninguém colocou aquilo por acaso. E eu entendi, ali mesmo, que nada na jornada era coincidência. Cada detalhe, cada curva, cada livramento escondia uma verdade oculta que ia muito além da estrada. Era a revelação de que a promessa que eu fiz estava sendo cuidada com amor, passo a passo, por alguém que realmente estava comigo. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque depois desse livramento, comecei a enxergar a estrada como um campo de batalha espiritual, onde a proteção não é só contra os perigos visíveis, mas também contra tudo aquilo que tenta desviar nossa alma do caminho certo. Comenta aí, tô nessa jornada também asterisco. Depois do susto com o freio e daquele livramento que só podia ter vindo do alto, segui viagem mais atento do que nunca. Já não era mais só o volante que eu segurava com firmeza, mas também uma certeza que crescia a cada quilômetro. Eu não estava sozinho. E não demorou muito para mais um sinal cruzar meu caminho, ou melhor, para alguém aparecer na hora exata em que eu mais precisava. Foi num trecho onde o asfalto era raro, e a poeira tomava conta de tudo. O tempo começou a fechar de repente, o céu escurecendo como se viesse uma tempestade brava. Eu sabia que não dava para seguir muito adiante com aquela carga do jeito que estava. Precisava parar, proteger o caminhão, me abrigar até o tempo melhorar. Mas todos os postos por perto estavam fechados ou sem estrutura. Um deles, inclusive, estava meses desativado. Eu já estava quase me conformando em parar no acostamento mesmo, quando vi uma pequena luz acesa no fundo de um posto que, segundo todo mundo, estava abandonado. Cheguei lá com o caminhão devagar. Desci sem muita esperança e fui recebido por um senhor de aparência simples, barba branca, olhar tranquilo. Ele me ofereceu um espaço coberto nos fundos para deixar o caminhão. Fica tranquilo, filho. A chuva vai vir forte, mas vai passar, ele disse, com uma calma que acalmou meu próprio peito. Enquanto a tempestade desabava lá fora, ele puxou conversa como se me conhecesse há anos. Falou sobre fé, sobre confiança em Deus e até mencionou Nossa Senhora, como se soubesse da promessa que me trouxe até ali. Eu fiquei em silêncio, escutando, sentindo que havia algo especial naquele momento. Uma paz difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Quando a chuva passou, agradeci e fui até a boleia para pegar algo e trazer de volta. Não demorei nem 2 minutos. Mas ao voltar, ele não estava mais lá. A luz apagada, o portão entreaberto, e nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. O lugar parecia vazio de novo, como se nada tivesse acontecido. Perguntei a outros caminhoneiros mais adiante, ninguém viu esse homem. Nem mesmo acreditaram que o posto estivesse aberto. E foi aí que me veio uma pergunta que não me larga até hoje. Sabe quando alguém aparece, ajuda e some como se nunca tivesse existido? Eu comecei a pensar, será que era só um homem? Ou será que era um anjo? Porque certas presenças marcam a gente de um jeito que não se apaga. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esse tipo de encontro nos ensina sobre decisões invisíveis, aquelas que Deus toma por nós nos bastidores da vida, mesmo quando a gente não vê. E entender isso muda tudo, muda nossa mentalidade, muda o jeito de enxergar a jornada, muda até o modo como enfrentamos o silêncio da estrada. Escreve aí, tô nessa jornada também asterisco. Depois daquele encontro misterioso no posto, minha mente não parava. Eu segui dirigindo como quem carrega mais do que carga. Era como se eu estivesse levando dentro de mim uma série de sinais e revelações que ainda estavam se encaixando. E foi nesse clima de silêncio por dentro e estrada por fora que aconteceu mais uma cena que mexeu fundo comigo. Era começo da tarde, sol alto, eu já cansado, precisando parar de novo. Achei um posto simples, meio esquecido à beira da rodovia. Um lugar pequeno, daqueles que parecem ter parado no tempo.
Desci para tomar um café e esticar as pernas. O frentista estava distraído, sem muito papo, e o ambiente era quase vazio. Enquanto caminhava até a sombra de uma árvore próxima, vi algo no canto do muro dos fundos. Primeiro achei que fosse só um pedaço de plástico, ou alguma coisa jogada ali. Mas quando cheguei mais perto, meu coração disparou. Era uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Estava empoeirada, com algumas lascas nas bordas, caída de lado como se tivesse sido esquecida. O curioso é que, mesmo no estado em que estava, ela parecia inteira para mim. Não sei explicar. Havia um brilho diferente ali, algo que chamava minha atenção de um jeito que nenhuma placa ou outdoor naquela estrada jamais conseguiria. Me agachei devagar e peguei a imagem com cuidado. Ao tocar, senti um calor nas mãos, uma presença suave, como um consolo silencioso. Não era só uma estátua. Era como se aquela imagem carregasse algo vivo, algo que não se explica com lógica. E foi naquele instante que eu escutei dentro de mim, sem ouvir com os ouvidos: eu estou contigo. Não era uma voz, era mais um entendimento, um sentimento claro, firme, como quem recebe uma confirmação que não precisava, mas que veio como presente. Fiquei ali parado por alguns minutos. Olhei ao redor, e ninguém parecia notar o que estava acontecendo. Era como se aquela cena fosse só minha. Só eu e ela, naquele cantinho esquecido da estrada, naquele momento sagrado escondido no meio da rotina. Foi nesse instante que eu compreendi que não era só uma viagem, era uma jornada de transformação. E os sinais não estavam apenas nas coisas grandiosas, estavam justamente nos detalhes, nos bastidores, naquilo que muita gente não vê porque anda apressada demais para enxergar. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu depois dessa imagem me fez refletir sobre decisões que tomamos sem saber que são respostas a orações feitas em silêncio. Foi aí que tudo começou a ganhar um significado ainda mais impactante, como se cada passo estivesse sendo guiado por uma mão invisível que já sabia onde eu precisava chegar, mesmo antes de eu entender o caminho. Comenta aí, asterisco, isso faz sentido para mim, asterisco. A estrada seguiu seu curso, reta e silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse apertado o botão de pausa. Nenhum carro por perto, nenhum som de motor além do meu. Desliguei o rádio sem pensar muito. Às vezes, o barulho atrapalha o que o coração quer dizer. E ali, naquele trecho deserto, o silêncio não era só ausência de som, era uma presença. Uma presença que me cercava de um jeito sutil, mas impossível de ignorar. O asfalto quente tremulava sob o sol da tarde, mas dentro da cabine havia uma paz que eu não sabia de onde vinha. Era como se o tempo tivesse dado um passo atrás para deixar algo sagrado se aproximar. Eu respirava fundo, tentando entender aquilo que não se explica com palavras. Não havia música, notícia ou conversa de rádio que competisse com aquela sensação. A impressão era que eu não estava sozinho, e nem me refiro a alguém visível. Era mais profundo. Uma certeza silenciosa, como um abraço que chega sem braços, mas envolve do mesmo jeito. E naquele silêncio tão cheio de sentido, me veio uma lembrança. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que encontrei minutos antes, caída, esquecida e ainda assim inteira. Eu não vi com os olhos, mas meu coração sabia, ela estava ali. É estranho pensar nisso sem parecer loucura. Mas certas experiências não se encaixam na lógica comum. São como códigos que só o espírito entende. E naquele momento, tudo que era barulho por dentro, dúvidas, pressa, preocupações, começou a se calar. E quanto mais silêncio havia fora da cabine, mais coisas começavam a se mover dentro de mim. Não eram pensamentos comuns. Era como se revelações chegassem em camadas, como uma verdade oculta que só aparece quando a gente decide parar e escutar. Eu continuei dirigindo, mas a estrada já não era só estrada. Era um cenário de algo maior acontecendo. Como se cada curva, cada quilômetro, cada parada inesperada fossem parte de uma preparação. Uma jornada de mudança, de reencontro. A paisagem do lado de fora seguia igual, mas a paisagem aqui dentro estava sendo redesenhada. E eu sabia que algo estava sendo construído, devagar, mas com firmeza, dentro de mim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esse tipo de silêncio não é vazio. Ele guarda decisões invisíveis que mudam tudo por dentro, mesmo quando a gente ainda não entende completamente o que está sendo transformado. Comenta aí, asterisco, isso faz sentido para mim, asterisco.
A primeira vez que avistei as torres da Basílica de Aparecida, lá no horizonte, meu peito apertou de um jeito que não sei explicar. Era como se cada quilômetro rodado até ali tivesse deixado uma marca, uma transformação silenciosa que eu só percebi de verdade quando me vi chegando. A cidade parecia me esperar, como um abraço guardado por anos. Estacionei o caminhão e fiquei alguns minutos parado, olhando. O céu estava limpo, o sol batia na cúpula com força, e o som dos sinos misturado ao vento trazia uma paz que parecia me chamar pelo nome. Desci devagar, como quem pisa em solo sagrado. As pernas tremiam, não pelo cansaço da estrada, mas pela emoção acumulada. Cada passo em direção à entrada da basílica era um reencontro com algo que eu tinha esquecido dentro de mim. Não chorei de imediato. Primeiro, veio aquele silêncio que eu já tinha sentido na estrada. Depois, uma gratidão que me atravessou o peito como uma onda quente. E então, as lágrimas, não de dor, mas de reconhecimento. Eu sabia, no fundo, que não estava ali por acaso. Mas o que mais me tocou não foi apenas o destino final. Foi perceber que o verdadeiro milagre não era ter chegado até Aparecida, era tudo o que aconteceu no caminho. Cada parada inesperada, cada pessoa silenciosa, cada imagem esquecida, cada silêncio profundo. A promessa que eu achava que estava cumprindo com a chegada, na verdade, tinha começado a ser realizada desde o primeiro quilômetro. Eu é que demorei para enxergar. E foi isso que mais me impactou, entender que a espiritualidade não se resume a um lugar físico, mas a um estado do coração. O sagrado não esperou a chegada para se manifestar. Ele se revelou nos bastidores, nos detalhes, nas pequenas decisões que pareciam banais. A estrada me preparou, me moldou por dentro. E quando eu finalmente cheguei, percebi que o maior destino não era a basílica em si, era o que tinha sido despertado dentro de mim ao longo da jornada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo que muita gente ignora. Algumas das respostas mais fortes que a gente busca não vêm como sinal, vêm como movimento, e estão disfarçadas de coincidência. Escreve aí, asterisco, tô nessa jornada também asterisco. Se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que os encontros mais profundos com o divino não acontecem só nos lugares sagrados, eles acontecem dentro da gente, no meio da rotina, na estrada da vida. E se hoje eu pudesse te dar um conselho, olhando nos teus olhos como um irmão de caminhada, seria esse: se você prometeu algo a Nossa Senhora, confia. Ela vai com você. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando o caminho parece seco, silencioso, sem direção, ela está lá. Não espere o milagre só no final. Porque o verdadeiro milagre não é apenas chegar, é perceber quem você se tornou enquanto caminhava. A gente acha que o céu responde só com acontecimentos grandiosos, mas não. Às vezes, a resposta vem disfarçada de coincidência, de atraso, de pessoa desconhecida, de parada obrigatória no meio da estrada. Às vezes, vem como um silêncio que aperta, como uma dúvida que dói, como um cansaço que parece não passar. Mas se você olhar com o coração, vai perceber que há uma mão conduzindo tudo. E essa mão, muitas vezes, é dela. Suave, firme, presente. Não importa se você ainda está longe do que prometeu, se ainda não viu o resultado das suas orações. O que importa é que ela já está agindo. Nos bastidores. Nos detalhes. No que você nem percebe. É como uma costura invisível que vai unindo os pedaços da sua vida até formar um propósito que você ainda não consegue enxergar inteiro. Mas vai enxergar. Porque quem confia, não caminha sozinho. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem uma verdade oculta nessa história que pode transformar a forma como você entende o tempo de Deus, e como cada passo, mesmo mais difícil, pode carregar uma revelação. Comenta aí, asterisco, isso faz sentido pra mim, asterisco. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou aí dentro, e isso já diz muito sobre o quanto essa mensagem te encontrou no momento certo. Então aproveita e se inscreve no canal para continuar caminhando comigo por histórias que fortalecem a fé, tocam o coração e acalmam a alma. Deixa seu comentário aqui embaixo escrevendo, asterisco, eu amo Nossa Senhora Aparecida, asterisco, só para eu saber que você ficou até o fim e que, de alguma forma, essa conversa também foi especial para você. Ah, e se esse vídeo fez sentido, deixa um like aí, isso ajuda demais a manter essa corrente de fé e transformação. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto, clica e continua comigo por lá, porque a jornada ainda não acabou.